Como proposta inicial, eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouquinho a respeito do quanto nós conseguimos ou não lidar com as perdas. Há pouco tempo atrás, eu lancei numa rede social uma pergunta que, se a gente olhar sem prestar muita atenção, é uma pergunta boba, uma pergunta corriqueira, é uma pergunta que é feita inclusive em algumas situações de brincadeira, uma coisa mais lúdica, que seria: se eu tivesse que ir forçosamente para uma ilha deserta e eu só pudesse levar uma pessoa, quem eu levaria? E foi interessante eu perceber as respostas que vieram em cima dessa pergunta. Normalmente, grande parte das respostas foram em torno de brincadeira, piadinhas, clichês, frases feitas. Uma só pessoa, na verdade, colocou a questão: eu ainda não estou pronta para pensar a respeito disso e por isso eu fiz uma brincadeira em cima dessa resposta. Interessante a gente pensar nisso. Por que as escolhas elas têm esse peso, essa conotação? Por que normalmente nós temos essa dificuldade? Uma vez que as escolhas elas são parte integrante da nossa vida. Eu escolho desde o momento em que eu acordo, eu estou fazendo escolhas até a hora de eu ir dormir. Então eu escolho quando eu acordo se eu vou ficar mais tempo na cama. Eu escolho durante o dia, uma infinidade de coisas. Que roupa eu vou colocar, que alimento vai fazer parte da minha refeição, que tipo de perfume eu vou usar, se eu não vou usar. Veja, olha quantas coisas a gente escolhe constantemente. Então, se nós olharmos por essa questão, por esse aspecto do quanto de escolhas eu faço, isso me tornaria praticamente um expert em escolhas, certo? Nem sempre. Por quê? Porque a grande maioria das escolhas que eu faço no piloto automático. Eu não presto muita atenção, eu não presto atenção demais nessas escolhas. Eu faço essas escolhas quase que de uma forma inconsciente. Claro que eu aqui estou falando inconsciente, não do inconsciente trazido por Freud, né? Questões de subconsciente, do que acontece de repressão, de desejos e tudo mais. Eu estou querendo me refletir a atenção que eu dou àquilo enquanto eu estou fazendo. O quanto de intencionalidade eu coloco naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Se nós prestarmos atenção, a gente vai ver que a grande maioria das escolhas que eu vou fazendo ao longo do dia são escolhas que eu não tenho intencionalidade, eu não tenho a atenção real em cima delas. Eu simplesmente vou fazendo porque já me habituei a essas escolhas, então eu simplesmente passo por elas, caminho com elas. Quando eu sou convidado a realmente escolher alguma coisa, intencionalmente escolher alguma coisa, a coisa fica diferente, ganha um peso extra. E aí é que entra a nossa dificuldade com relação a escolher. Veja, vamos voltar lá para a pergunta inicial: quem você levaria para uma ilha deserta caso você fosse convidado a só poder escolher uma pessoa? Qual é a dificuldade real dessa escolha? Será que é a escolha propriamente dita? Ou seja, é a pessoa que vai comigo que representa o problema, que me deixa nessa angústia, nessa dificuldade, inclusive para eu chegar ao ponto de brincar em cima disso e não conseguir olhar com um olhar um pouco mais sério? Será que é isso? Será que essa escolha dessa pessoa, é a companhia dessa pessoa
que vai estar comigo, que está me causando esse tipo de angústia, vamos dizer assim? Ou não? Claro que não. Porque veja, se eu cheguei a escolher aquela pessoa, é porque de alguma forma aquela pessoa cala em mim de uma maneira especial. Eu gostaria de privar da companhia dessa pessoa numa ilha deserta. Então, essa pessoa me é muito querida, me é muito agradável, de alguma forma. Eu tenho um interesse especial nessa pessoa. Na verdade, o que me gera essa aversão, vamos usar essa palavra, de não querer pensar a respeito disso de uma forma séria, é o fato de eu ter que deixar as outras todas pessoas que também me são queridas. Ok? Vamos notar como a coisa é diferente, ela caminha no sentido inverso. Eu não tenho, a minha dificuldade não é escolher uma pessoa, a minha dificuldade é deixar de escolher todas as outras pessoas que me são caras. E isso na nossa vida ocorre com bastante frequência. Por que muitas vezes eu, quando sou convidado efetivamente a escolher, eu me porto de uma forma, às vezes que até eu estranho, até eu não me reconheço, seja através da insegurança, seja através da ansiedade, seja através inclusive da irritação. Porque normalmente a gente não lida muito bem com as escolhas, porque toda escolha forçosamente vai implicar em algum tipo de perda. Nós não estamos muito preparados para perder, né? Porque de alguma forma nós somos levados a crer desde sempre que somos possuidores das coisas e das pessoas. E quando eu perco, isso gera em mim um conflito, isso gera em mim algum tipo de sofrimento. Então, para evitar as perdas, eu tenho dificuldade em fazer escolhas. Vejam, as coisas estão ligadas, as coisas estão sempre interligadas. E aí, quando eu sou convidado a me posicionar diante da vida através de escolhas conscientes, escolhas com intencionalidade, eu me vejo amedrontado, eu me vejo acuado, eu me vejo não querendo fazer isso, né? Não quero mais brincar, vou pegar minha bola e vou para casa. Só que não dá para fazer isso. Nas nossas vidas, efetivamente e eventualmente eu vou ser convidado a fazer escolhas. Escolhas essas que de alguma forma vão representar paralelamente algum tipo de perda. E daí o convite à reflexão. Quanto mais eu me perceber, quanto mais eu me conhecer, mais fácil vai se tornando eu lidar com tudo isso. Eu entender até que ponto vai o meu limite de conseguir ou não lidar com perdas, lidar com as frustrações que vêm com essas perdas e fazer as escolhas de uma forma correta. Há a necessidade de uma autopercepção para que as coisas clareiem, me fiquem mais fáceis de perceber, de entender e de continuar a viver de uma forma mais tranquila, mais prazerosa, ok? Vamos refletir?